Informações. Não molhe medusa, você vira estátua. 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 Teu olhar fulminante extermina você. Teu olhar fulminante extermina você. Era Medusa uma deusa linda, criatura famosa que se orgulhava. Na sua juventude exaltava a beleza. Que gabou-se para a deusa Minerva com tanta inveja transformou numa criatura alada com pele de cobra. Cobras vivas que se estorciam em lugar dos cabelos. E corpo em forma de dragão. Ah, Medusa. Ah, Medusa. Ah, Medusa. Ah, desceu no entanto, matou Medusa através de um escudo polido como um espelho. E com sua espada de ouro arrancou-lhe a cabeça. E para Ateneia a cabeça ele deu. Aí a filha de Fóssis, o deus marinho, transformou-se numa criatura temível na terra, com poderes de petrificar quem os fitasse. Era assim a deusa Medusa. Ah, Medusa. Ah, Medusa. Ah, Medusa. Ah. O Flowcast está de volta depois de uma pausa no fim do ano. E na primeira edição de 2020, vamos conversar sobre a redução de danos com Nemório Rodrigues e Tatiane Nicásio, que fazem parte do coletivo Massunim. Então, pega sua água e vem com a gente ouvir essas dicas para chegar bem na quarta-feira de cinzas. A trilha sonora desse episódio tem Vainejos, Marreta e o Planeta, Dani Bond e Thierry. Acompanhe a gente nas redes sociais. Procura Homero Baco no Twitter e no Facebook. A Massunim, ela nasceu mesmo lá em 2010, mas ainda não tinha esse nome e essa configuração específica para redução de danos. Nós éramos um coletivo de movimento antiproibicionista, nós éramos um coletivo antiproibicionista aqui de Maceió e começamos a fazer alguns debates internos sobre o que a gente queria, qual era a nossa perspectiva antiproibicionista, né? Qual era o nosso modelo de sociedade antiproibicionista. E a gente começou a entrar muito no debate do cuidado, da atenção, enfim, na lógica de que a política sobre drogas ela não deve ser cuidada pelo Estado como algo de polícia, mas sim de saúde pública. E aí a gente começou a dar uma reformulada no coletivo e começamos a pensar quem a gente queria atingir, enfim. Fizemos algumas parcerias com um grupo que se chamava Itinerantes. Em 2015, parte desse coletivo Itinerantes e parte do coletivo Antiproibicionista se fundiram e formamos a Massunim. E aí, desde 2015, que a gente atua especificamente na perspectiva da redução de danos, mas fazendo um debate antiproibicionista, né? Um debate sobre política de drogas. E aí ele tem pessoas de diversas áreas, da administração, da comunicação, muita gente da área da saúde, que é a nossa maioria, pessoal enfermeiro, estudantes de fisioterapia, de medicina.
Desce, flexiona a bunda e mexe. Se tu quer que a bunda cresce, flexiona a bunda e desce, 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 desce. Flexiona a bunda e mexe. Se tu quer que a bunda cresce, flexiona a bunda e E ela bota o bumbum pra jogo, quebra de lado um pouco, ela não perde tempo, desce pro aquecimento. Ela bota o bumbum pra jogo, quebra de lado um pouco, ela não perde tempo, desce pro aquecimento. Vai! Chegou no aquecimento que não é pra qualquer um. Quero ver se tu aguenta do tamanho do meu bumbum. Então desce, prepara a bunda e mexe. Quero ver se não esquece que tua bunda cresce. Então aquece. É flash, vem pivete. Quem manda é a travete. Dentro da kitnet, ajoelha no botão. Quebra de lado um pouco, ela não perde tempo, desce pro aquecimento. Ela bota o bumbum pra jogo, quebra de lado um pouco, ela não perde tempo, desce pro aquecimento. Vai! Redução de danos é uma política de saúde hoje no Brasil, né? Mas em novembro do ano passado, o Movimento Brasileiro de Redução de Danos ele completou 30 anos, né? Então, é justamente isso. Foi dentro do movimento de saúde mental, de pensar a partir de uma perspectiva antimanicomial, que surge a redução de dano, como uma quebra de paradigma, desse paradigma que existe atualmente na saúde, né, que diz respeito à medicalização, por exemplo, que enfoca sobre o que você acha que é melhor para o outro, né, sempre na perspectiva de um cuidado que é tutelar. E aí a redução de danos, ela rompe com tudo isso, né, porque ela vai dar foco para a pessoa, né. Então ela surge para as pessoas que usam drogas, para as pessoas que não querem parar de usar, para as pessoas que não conseguem parar de usar e que querem continuar usando, né. Então ela sempre vai sempre pregar isso. Então, o que é que ela prega? É sobre isso, sobre alguns princípios de autonomia, né, do sujeito. O sujeito ele deve ser autônomo em todas as suas escolhas, né, mas que ele consiga ser orientado para que essas escolhas sejam bem feitas, né, que elas sejam pensadas e repensadas a todo momento. E valoriza também, né, não só a autonomia, como também valoriza o princípio do cuidado integral, da realidade que ela está, qual o tipo de droga que ela usa, enfim, toda a sua perspectiva familiar, e pensar no cuidado voltado para esse indivíduo, sabe? Então, a redução de danos é assim que a gente trabalha, né, com dessa perspectiva. E aí, para isso existem um conjunto de estratégias, né, que a gente implementa diariamente com essas pessoas, né? E aí, para além de estratégias como, por exemplo, a gente falou de beber água, né, de você se alimentar, de você tentar descansar, existem muitas outras estratégias que você vai criando uma perspectiva de cuidado voltado para isso, para a realização dos testes rápidos, para o consumo, para saber utilizar, por exemplo, os preservativos, a partir de algumas estratégias de redução de danos, conseguir, pelo menos, conseguir o máximo suficiente, assim, que essa pessoa ela tenha menos riscos, né? Riscos à sua saúde, riscos à sua integridade física, né? E pensar também não só RD numa perspectiva biológica, né? Então, tem-se também riscos sociais, tem-se muitas coisas. Existem muitas coisas que acontecem, né? Por isso que essa política, ela é transversal, ela atravessa não só a saúde, como também a assistência social, né? Na verdade, desde 2005 existe uma portaria que
normaliza, né, a prática de redução de danos. Então, é uma política de saúde que você tem garantida pelo governo federal, tá dentro do SUS, e aí a gente encontra dentro do CAPS, existe uma rede, né? De saúde mental. Isso. Exatamente. Então, nós temos uma rede de saúde mental que dispõe de serviços de base territorial que trabalham a partir dessa perspectiva, né? Então, por exemplo, ou que trabalham ou que devem trabalhar, né? Devem ser orientados a essa prática. Exatamente. E aí a gente tem, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, né, que trabalha com isso. Então, existe o próprio consultório na rua, existem alguns dispositivos como o Centro Pop, enfim, que trabalham também orientados para essa perspectiva, né? Tem o consultório na rua, né, que, enfim, também trabalham com isso. E aí, acho que o papel do coletivo é muito trazer a discussão mesmo da política de drogas, né, como a sociedade vê e como é que nós enxergamos. E a maioria das pessoas não fazem ideia de que existe uma discussão de saúde pública que garante e orienta sobre a redução de danos. Acho que existe uma deficiência na comunicação desses dispositivos que a gente encontra dentro do Sistema Único de Saúde. E nosso papel é meio que fazer um linking com a sociedade e esses serviços. E, inclusive, dentro dos materiais que a gente disponibiliza, vem orientando onde é que você pode procurar auxílio psicológico, auxílio de saúde. Exatamente. Na verdade, é uma disputa, né? Não tem como a gente dizer que constrói diálogo com esse governo. A ministra, ela tem um papel, mas eu acho que onde a gente consegue visualizar essa política adotada pelo governo Bolsonaro é mais no Ministério da Cidadania. Estava sendo dirigido pelo Osmar Terra, mas agora vai passar para o Onyx Lorenzoni, que, na minha avaliação, é bem pior. Osmar Terra é dono de boa parte das comunidades terapêuticas e ele prega a abstinência, enfim, tudo isso que nós somos contra, né? Desde a época que ele coordenava a CONAD, mas a gente percebe que ele não tem força, ele não tem correlação de força para aplicar determinadas políticas que eles tentam aprovar. E eu acho que esse giro para o Onyx Lorenzoni é bem pior para a gente do que a gente imagina. A Damares é uma cortina de fumaça, ela é uma maluquinha que vai lá e fala um monte de absurdo e faz umas campanhas. Essa campanha dela provavelmente vai ter algum impacto. Ainda não está tendo, porque nós estamos no primeiro carnaval, logo após terem anunciado, né? Eu acho que a gente ainda não consegue sentir o peso disso. Mas, com certeza, a médio prazo, de que ano que vem a gente já consegue ter uma dimensão do problema que isso pode causar na sociedade. Porém, eu acho que a gente está num momento de disputar narrativa. E aí eu reforço, por isso que é tão importante que existam grupos, coletivos organizados, grupos de estudo em universidade, que façam um debate saudável e muito franco sobre a política de drogas, porque, infelizmente, o que a gente tem foi construído há muita luta e com poucos avanços, porque com certeza está bem distante do mundo ideal, né, de política sobre drogas que a gente almeja, mas ele pode ficar bem pior, um cenário bem mais repressivo. E a gente já vivenciou isso em outros momentos e com certeza a gente tem dimensão do que isso pode ocasionar, né? Até o final dos anos 80 a gente tinha usuários de maconha presos porque era um crime horrendo você ser usuário de maconha. Então, para que esse tipo de política de drogas, como é algo muito frágil, para que ele retroceda, é muito rápido. Então, a gente precisa estar sempre atento, assim. Eu acho que a Damares, ela funciona como uma cortina de fumaça mesmo, enquanto os caras operam a política num outro plano, assim. Acho que a gente tem que ficar
muito ligada no que vai acontecer nos próximos episódios aí com esse ministério na mão do Onyx, porque o DEM preside as duas casas, né? Então ele tem correlação de força suficiente para aprovar todo tipo de barbaridade com relação à política sobre drogas. Já destituíram toda a sociedade civil do CONAD. Então, é isso, eles estão arando o terreno para plantar as sementinhas deles. Acho que a gente tem um desafio grande aí pela frente. Existe um conselho estadual aqui, boa parte dele é tomado pela igreja, né, as comunidades terapêuticas. Existe um médico aqui, que é dono da Árvore da Vida, que toma conta de boa parte das comunidades. Existia um deputado federal, que agora não foi reeleito, ainda bem, que ele fazia muita manobra junto com essas comunidades terapêuticas e injetava muito dinheiro. Essas comunidades cresceram na época que esse cara estava no poder. Então, a gente continua a disputa local, né? Mas, pelo menos, a gente não tem problemas com relação a policiamento, governo do estado, enfim, para tocar as nossas ações. Pelo menos até agora nós não tivemos. Mas ano passado teve uma repercussão de uma ação que o CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia daqui, fez, mas foi de um deputado estadual do PSL que disse que ia processar o CRP, enfim. Eu acho que ele ter levado esse debate para a Assembleia Legislativa foi até interessante, porque acendeu uma curiosidade na sociedade, dividiu opiniões. Então, acho que a gente teve até uma adesão depois dessa polêmica. O coletivo deu uma crescida do que necessariamente a gente ter perdido forças, assim. E enquanto a gente não estiver tendo problema de ordem política com o governo do estado, para a gente tá bom. A gente só precisa agora, na verdade, organizar algumas coisas, como, por exemplo, ocupar espaços como o Conselho de Política sobre Drogas, que eu acho que isso é algo que o coletivo ainda não ocupa, né? Um espaço que a gente não está ocupando e que, infelizmente, né, a gente disputa as políticas públicas ali. Então, é necessário que tenha gente, que tenha um grupo antiproibicionista para estar ocupando essas cadeiras. Quem tá na paz, levanta a mão! Marreta é o quê? Quem tá na paz, bate na mão! Quem tá na paz, dá um gritão! Feliz Ano Novo! Marreta é o quê? Mais alto! Marreta é o quê? Cheguei em Timbaúba, cadê minha galera? Quem é marreteiro, levanta a mão! Quem é marreteiro, bate na mão! Quem é marreteiro, faz a ola! Olha a ola! 1, 2, 3 e... Sai do chão! Quebra! Coisa linda! Marreta é massa, hein? Marreta é massa. Essa é a banda que arrasta. Essa é a banda do verão. Marreta é a banda que arrasta, galera. A onda que sacode a multidão. Diga aí, Marreta é massa. Quebra! Todo mundo assim, ó. Vem comigo aqui, vem! Aqui faz parar, vem! Outra aqui faz parar, e aí? Aqui faz parar. Por quê? Porque eu vim de Bagaçu, aqui só gente pensa gente. Me ligou que essa onda é diferente. Já fui pipocar e agora eu vou mandar, negão. Aqui faz parar, que aqui faz parar, tá lindo? Aqui faz parar. Olha, minha gente, o Brasil aqui, venha! Brasil!
Durante o mês de janeiro, né, o coletivo se reuniu, né, para a gente pensar em um tipo de intervenção que a gente pudesse fazer durante as prévias do Carnaval aqui em Maceió, né? Desde o ano passado, né, nós desenvolvemos também intervenções em contexto de cena eletrônica, de festa eletrônica, e aí a gente pensou em uma intervenção durante as prévias. E para isso a gente confeccionou alguns kits de redução de danos, né? E confeccionamos também uma cartilha que foi elaborada conjuntamente, né, entre os membros, com algumas dicas de RD e com alguns insumos de RD. E aí a intervenção ela aconteceu na concentração dos blocos, né, das prévias do Jaraguá Folia. E essa intervenção a gente fez conversando com as pessoas, sentando, parando um pouco para dialogar, distribuindo os kits, explicando o que tinham nos kits. E assim, para nossa surpresa, foi uma ação que foi muito bem recebida, né? Nós tivemos bastante elogio nas redes sociais, nós tivemos também no outro dia, durante os bloquinhos que aconteceram no domingo. Então as pessoas lembraram, perguntaram se a gente inclusive tinha mais insumos para poder estar distribuindo para eles, e foi bastante positivo, né? Essa intervenção, conversando com as pessoas, entregando esses kits de RD e falando, explicando, né, sobre a política, né, fazendo algumas dicas rápidas, né, de beber água, de ter um uso consciente, de refletir sobre o seu uso, pensar nas misturas, né, e com calma e devagar. E foi bastante legal, assim, as pessoas, elas paravam para ouvir e fomos bem recebidos, assim, por todos. Eu, particularmente, não vi nenhum outro tipo de intervenção relacionado à redução de danos durante as prévias do Jaraguá e os bloquinhos. Distribuição de camisinha mesmo. Só distribuição de camisinha mesmo, que provavelmente deve ter sido feito, né, pela Secretaria de Saúde, que geralmente eles fazem o Bloco do Prazer. Mas ficavam limitados só a pensar nessa perspectiva de infecções sexualmente transmissíveis, né? HIV/AIDS. E a gente levou essa outra perspectiva, né? De pensar para realmente o consumo mesmo de álcool e outras drogas, entende? O nosso kitzinho, ele tinha uma glicose, né? Bala líquida, que serve para as pessoas que estão fazendo o consumo de álcool. Tinha também canudo, para as pessoas que usam algum tipo de substância que seja aspirável. Tinha também seda, né, para as pessoas que fazem uso de tabaco ou de maconha, né, porque, enfim, existem alguns consumos em que essas pessoas elas usam papel, enfim, jornais, e aí a gente tinha seda dentro. E tinha também piteira, que também serve para isso, né, que serve para... Dentro de um tubo que vira isso. bituqueira. E aí, esses kits, eles estavam todos organizados dentro de um tubinho, que esse tubinho ele serve justamente para guardar microlixos, enfim, piteiras de cigarro, bituca de cigarro, para as pessoas não colocarem no chão, entende? Poder levar e colocar no lixo em casa. A gente estava pensando justamente em quais drogas a gente vê que tem um maior consumo durante o carnaval, né? E assim, dentro de milhares, a gente separou 4, que é o que a gente avalia assim, como sendo as que são as top 4 do carnaval, né? Que é o álcool, os inalantes, né? O loló, lança-perfume, a cocaína e a maconha. E aí a gente pensou nesses aí para... A gente tá dando algumas dicas de RD. E aí a gente vai começar com o top 1, que é o álcool, né? Que é justamente uma substância lícita. E justamente por essa licitude faz com que as pessoas, elas se estraguem um pouco mais, que elas bebam um pouco mais e seja socialmente aceito, né? Então, vamos lá. Bom, o ideal é que você não beba nem muito rápido, nem de estômago vazio, porque isso leva a uma absorção mais rápida do álcool no organismo, e aí aumenta a chance de você estar passando mal. Então, bebe devagar, procura se alimentar antes. A questão da água, né? É importante a gente sempre reforçar que está bebendo água, mas por quê? A gente bebe água porque, infelizmente, o álcool ele induz a perda de água no organismo, e por isso que a gente vai tanto no banheiro, enfim, e leva à desidratação. Então, para você evitar a ressaca no dia seguinte, para você estar curtindo melhor seu carnaval, tá sempre bebendo água, intercalando com o seu álcool. E, bom,
a gente falou aqui da glicose no nosso kit para quem está bebendo, mas não necessariamente a pessoa que está bebendo precisa de glicose. Às vezes ela precisa se alimentar. Então procura uma coisa leve para comer, nada de coxinha, coisa frita, tá? As coisas não, porque quando você está bebendo, o seu estômago fica um pouco mais sensível. Então come uma coisa leve ali para dar um up na sua glicose, nos nutrientes do corpo, e pode voltar a beber e curtir o seu carnaval. Lembrando que vai beber no sol, sempre está se hidratando, não só água, mas isotônicos, sucos são importantes, e passar protetor solar sempre. E aí, pegando o gancho, né, do álcool, assim, muitas pessoas fazem consumo, inclusive, de álcool com cocaína, né? Então, agora a gente vai dar algumas dicas em relação ao uso da coca, né? Como geralmente, né, elas são aspiráveis, né? As pessoas, elas usam o que elas tiverem em mãos para poder aspirar, né? Então, muitas vezes eles usam notas de dinheiro, só que aí é isso, nota de dinheiro passa de mão em mão, é cheio de bactéria, e aí quando você aspira bactéria com coca, com tudo. Então, você pode, inclusive, lesionar e prejudicar mais ainda a mucosa da cavidade nasal, né? Por dentro do nariz. Outra coisa também, né? Utilizar uma superfície que seja limpa, né? Muita gente coloca em cima de celular, em cima de qualquer mesa, e aí tem que ter esse cuidado também, justamente porque, enfim, muita gente também usa em vaso sanitário, né? Pias, aparelho celular, e é bem complicado esses ambientes. E aí, por exemplo, se a pessoa for cheirar, né? Se ela for cheirar, é importante que amasse essa substância, né? Para quebrar os pedaços maiores, para você ter a substância bem mais como se fosse uma farinhazinha, né? Justamente para você não estar aspirando em uma grande quantidade, né? E é importante também intercalar entre uma narina e outra, justamente porque a coca, né, tem um prejuízo muito grande na mucosa e na cartilagem. Então, a longo prazo, você pode ter realmente algumas ulcerações, feridas dentro da cavidade nasal, e aí é ideal que você vá intercalando entre uma narina e outra, né? E é muito importante lavar com soro fisiológico ou com água mesmo, água corrente, né? Justamente para você estar limpando, né? Tirando essa substância de dentro dessa mucosa. Outra coisa que também é muito importante, né? Saber que a combinação do álcool com a cocaína, ela faz com que o fígado produza uma substância chamada cocaetileno, que é uma substância muito tóxica para o sistema cardiovascular. E também, então, pode estar associada a convulsão, pode estar associado a doenças hepáticas a longo prazo. Então, é uma mistura que realmente a pessoa tem que ter bastante cuidado se, no caso, ela for fazer esse uso, né? Sucesso! Correto! O Hélio, o Xerogozão, Todos! Primeira coisa, evita usar sozinho. Nunca faz uso de um negócio desse sozinho, porque você pode passar mal, ter um desmaio rápido, assim. E é importante que você não... Bom, é importante você ter alguém da sua confiança ali do lado para te ajudar. Essas substâncias, elas causam um certo prejuízo na coordenação motora. Então, evita fazer uso em pé, principalmente se você estiver em locais como ruas movimentadas, nas ladeiras de Olinda. Para num lugarzinho mais plano ali em Olinda, faz o uso do seu negocinho e volta para a folia. Ou se não, senta, usa e vai. Se fazer isso em pé pode dar ruim. Sem muito esforço físico, tipo, sair correndo depois que você dá um pau no loló, porque isso pode aumentar a chance de uma parada cardíaca. Não só ele, mas outras substâncias como o MDMA, né? O próprio LSD. Não é bom você ficar... Aquele pessoal que fica muito animado, correndo, pulando. Aquilo não é legal. Bom, infelizmente é uma droga com um perigo, um risco alto. Então, tem muitos casos de morte, né? Internações. E, infelizmente, o bom é você ir devagar, né? Faz uma pausa, não fica repetidamente dando a cheiradinha no loló, porque isso vai ser ruim para você.
Você quer curtir o carnaval com mais tranquilidade, a longo prazo, vai devagarzinho que vai dar certo, a gente consegue. E se alguém perder a paciência, a consciência perto de você, ou alguma coisa, segura, tenta ali proteger a cabeça da pessoa para não ter nenhum outro problema. E olha, misturar com álcool é complicadíssimo para o sistema nervoso. Então, vai devagar aí. Se tá bebendo muito, não faz isso. O ideal é que a gente curta devagar, escolha a sua substância para poder brincar com mais segurança. E para finalizar, né, algumas dicas de RD relacionada à maconha. É super importante, na verdade, para o consumo de qualquer droga, você estar bem consigo mesmo, né? Você tem que estar se sentindo seguro, você tem que estar se sentindo bem para fazer qualquer tipo de uso, né? Então, assim, é sempre bom você estar compartilhando, enfim, quando você for fazer uso de maconha, estar com amigos, pessoas que você tenha confiança do lado, né, para fazer esse uso. Evitar, como eu já falei anteriormente, evitar papéis, evitar jornal, enfim, né, sempre estar procurando uma seda para que você faça o uso da maconha num envelope, digamos assim, melhor. Né? Usar a piteira também, além de ser mais higiênica, a piteira, ela também esfria a fumaça, né, quando você está fazendo o uso. E é isso, assim, se sentir na bad, se bater alguma coisa de ruim, alguma reação que foi inesperada para você, é importante sempre você sair do máximo de estímulos possível, né? Você procurar um cantinho mais tranquilo para você realmente passar por esse momento, né? E saber que passa, né? Em um determinado momento passa, e é melhor você não utilizar junto a outras drogas, né? Enfim, pensando que uma vai compensar a outra, né? E sempre sabe o que você está usando, né? É muito importante. Porque, por exemplo, um beck de um skunk não é da mesma proporção que você for um beck de um prensado ou um beck de um natural, né? Então, o canque ele é bem mais forte, então você tem que ter bastante cuidado que estiver fazendo esse uso. Rachixes também são fortes. É isso, assim, eu acho que o principal também é também pensar nessa questão do uso de preservativos, assim, de tudo. Quando você está sobre o uso sobre influência de alguma droga, né? Você às vezes fica tem mais vontade, sexualizado. mais sexualizado, fica com vontade mais de fazer sexo. Então, sempre ande com seu preservativo, use camisinha em todas as relações. Não né? abra mão. Não abra mão, não é não, não sempre tem que ser consentido, né? Então, são coisas que são importantíssimas, assim. E saber que se, por exemplo, aconteceu, enfim, teve uma relação sexual protegida, ou então a camisinha estourou, procurar um serviço de saúde, né? Hoje existe dentro das práticas em saúde as profilaxias, né? Tanto pré-exposição como pós-exposição, né? Então é muito importante você saber que se isso acontecer, você buscar um serviço de saúde no máximo em 72 horas, né? Então quanto mais cedo, melhor, mais seguro, mais eficaz qualquer tipo de profilaxia. E é isso, assim, curtir o carnaval na paz, devagarzinho, que todo mundo chega lá na quarta-feira de cinzas. Atualmente a gente tem só o perfil do Instagram. Estamos organizando para lançar a nossa página no Face também, que a gente já sentiu essa necessidade. E aí, em breve, ela também tá lá. Mas, por enquanto, só no Instagram. Maçoninha RD, tudo junto. A gente sempre está fazendo cursos de formação. E aí, como é que funciona isso para entrar no coletivo? As pessoas participam de um desses cursos. E depois disso, elas podem dizer se querem ou não continuar no coletivo. E aí começam a participar das reuniões, enfim. A gente tem um processo de organização. Assim, a gente acha que não dá para trazer para o coletivo antes de entender o que a gente faz, o que a gente pensa. Então, precisa necessariamente passar por esse processo de formação. Exatamente. E aí, ao longo, né, do ano, a gente tem um planejamento de várias atividades, né? A gente, além dos grupos de formação, tivemos intervenções em contexto de festa, nós também tivemos um ciclo de debate sobre drogas, saúde e direitos humanos, na UNCISAL. Então, foram muitas atividades Tivemos na jornada de enfermagem agora na UFAL. Agora há pouco também tivemos, exatamente, uma roda de conversa, né, uma intervenção do Maçonim na 6ª jornada de enfermagem da UFAL, com os estudantes.
né, em que a gente fez uma discussão sobre RD e sobre drogas. Então, assim, são muitas atividades que a gente vai desenvolvendo ao longo do ano, e tudo isso a gente está sempre compartilhando, sempre abrindo o link lá através das nossas redes sociais. Tô tão mal depois que ela se foi. Sem dar tchau me deu fama de boi. Comprei casa em Choval do bebê, que eu sonhei tanto em ter. Tô mal, não levanto nem pra tomar banho. O trabalho acabei largando e os boletos insistem em chegar. A luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço, eu tô lá. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se o vício não matar, saudade mata. Tô mal, não levanto nem pra tomar banho. O trabalho acabei largando e os boletos insistem em chegar. A luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço, eu tô lá. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou tomar seu coração de gelo junto com cachaça. Se o vício não